Bom dia. Deixa eu colocar aqui, senão eu não enxergo nada. A palavra que foi lida hoje, ela é a continuação da última ministração. Eu trouxe para a gente refletir a história de Naamã e deixei intencionalmente a continuação dessa história para um outro momento, porque ela era tão rica em ensinamentos que merecia ser dividida em duas etapas. Então, na primeira etapa, vimos a história de Naamã. E a história de hoje, com Naamã também inserida, veremos a história do servo do profeta Eliseu, Geazi. Só relembrando um pouco essa história, Naamã, que é um dos personagens dessa história, foi um comandante da Síria, muito importante, porque ganhava muitas batalhas, mas estava acometido de lepra, e a lepra naquele tempo era uma doença mortal, e não havia quem curasse a lepra de Naamã. Até que Naamã é indicado ao profeta Eliseu, que morava em Israel. Israel, terra esta que Naamã já tinha lutado e conquistado. E Naamã, como último recurso, vai até a terra de Israel, procurar o tal profeta Eliseu em busca de sua cura. Ele, orgulhoso de si, aclamado na sua terra por ser um grande capitão, achou que ia encontrar o profeta Eliseu rendido a seus pés e ia adorá-lo. Eliseu nem sai para receber Naamã e simplesmente pede para seu servo Geazi dizer a Naamã: vá ao Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e serás curado. Naamã resiste por considerar o Rio Jordão um rio impuro, por considerar aquela gente inferior, por considerar o desrespeito do profeta Eliseu, não vinha atendê-lo pessoalmente. E como um homem que já tinha recorrido a tantos métodos para se curar, agora era mandado ele mergulhar 7 vezes em um rio. Já desistindo, Naamã é convencido pelos seus oficiais a fazer o que o profeta Eliseu mandou. E quando Naamã mergulha 7 vezes no rio, Naamã sai curado. A pele restaurada igual a pele de um bebê. Naamã fica maravilhado, fica encantado com tal milagre. Naamã aprendeu que a cura, o milagre dele, estava na obediência, na fé, na paciência, na dependência de Deus, na humildade. Quando Naamã reconheceu que para vivenciar o milagre era preciso passar por essas etapas, Naamã foi curado e restaurado. E em resposta a essa cura, Naamã quis recompensar o profeta Eliseu. Naamã trazia consigo, prestem atenção aos números, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Se isso já era muito naquele tempo, imagine hoje. Estamos falando de muito mais de 3 milhões. Era muito dinheiro que Naamã veio preparado para pagar a sua cura. E quando ele é curado, ele quer recompensar o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu diz: não, vá em paz, eu não posso aceitar nada. E Naamã sai convencido e dizendo em seu coração: nunca mais farei holocaustos nem sacrifícios a nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar a não ser Israel. Naamã sai convencido que o Deus de Israel é um Deus de milagres, é o único que pode. O mesmo servo que transmitiu o recado do profeta Eliseu a Naamã, que ele precisava se lavar no Rio Jordão 7 vezes para ser curado, é o servo que vai ser personagem da nossa história hoje. Geazi, no versículo 20 ao 27, traz a história dele nesse contexto. Geazi era um servo do profeta Eliseu. Estava sendo preparado por Eliseu para assumir também, futuramente, a função de profeta. Geazi observa a quantidade de retribuição que Naamã queria oferecer a Eliseu. E Geazi percebe que Eliseu recusa
aquilo. E Geazi fica inconformado e pensa: como é possível o meu senhor recusar tamanhos presentes? Ele quis dar de livre e espontânea vontade. A gente não pediu. Como é possível recusar? Mas eu juro, pelo nome do Senhor, que eu vou ver se corro atrás de Naamã, para ver se eu ainda consigo alguma coisa. E Geazi pensou e colocou seu plano em prática. Geazi corre para tentar alcançar Naamã. Naamã, já no caminho na sua carruagem, percebe Geazi correndo e para e pergunta: o que foi que houve? E Geazi diz: o meu servo Eliseu recebeu uma visita de 2 discípulos que vieram dos montes, e ele não tem provisão para lidar com esses servos. Ele gostaria que o Senhor desse 35 quilos de pratas e 2 mudas de roupa. E Naamã, agradecido, diz: não, leve 70. Eu não vou lhe dar 35 quilos. Leve 70 quilos de prata. Era pesado para Geazi conseguir. Naamã pega 2 servos dele e pede para que leve as sacolas para ajudar Geazi. Geazi, quando chega perto da sua casa, pega as sacolas, guarda e se despede dos servos de Naamã. E na mesma hora vai se encontrar com Eliseu. Na mesma hora que Eliseu encontra com Geazi, Eliseu pergunta: onde estavas? E Geazi, ingênuo, achando que poderia esconder do homem de Deus, Geazi diz: esse teu servo não foi a lugar nenhum. E Eliseu, confrontando Geazi, diz: por acaso, você acha que eu não estive com você em espírito? Você acha que eu não vi você correndo atrás daquele homem e aceitando presentes? Não era tempo de aceitar presentes, de aceitar ouro, prata, nem nada. Não era ouro. E olha como termina essa história no versículo 27. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Essa história é muito interessante. Ela está no capítulo 5 de 2 Reis, do versículo 20 ao 27. Vale muito a pena ler essa história com calma. A primeira coisa que eu quero que a gente preste atenção é na primeira parte da história. Diz assim: Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Essa palavra pensou é o início de tudo. Antes de Geazi cometer tudo aquilo, Geazi pensou. Tudo que a gente faz na nossa vida, primeiro existe no plano do nosso pensamento. Tudo que a gente faz de bom ou de ruim, antes a gente pensa. A gente pensa. E Geazi, diz o capítulo 20, servo de Eliseu, homem de Deus. Geazi não era qualquer um. Geazi andava com Eliseu. Geazi já tinha presenciado maravilhas de Deus através do profeta Eliseu. Geazi estava sendo treinado por Eliseu para ser um futuro profeta. Geazi não era qualquer um, mas Geazi pensou. A gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos, para que eles não venham atrair para nós algo indesejado, como aconteceu na vida de Geazi. Geazi andava com Deus, sentava-se na mesa de Deus e desonrou a Deus. Muitas vezes, as nossas atitudes são bem semelhantes com a de Geazi. A gente está andando com Deus, a gente senta na mesa de Deus, a gente ouve e conhece a Deus, mas a gente desonra a Deus, no lugar de honrar com as atitudes, com os pensamentos que a gente conserva em nós. Não é só necessário andar com Deus, conhecer a Deus. É necessário vigilância, para não cairmos no mesmo erro que Geazi caiu. Geazi pensou. Geazi atraiu para si um padrão de justiça equivocado.
E muitas vezes a gente também faz isso. A gente tenta ludibriar um sistema na expectativa de obter lucro. Eu não estou fazendo mal. Ele já tem tanto. Não é tão injusto assim. Afinal de contas, ele não queria dar? Às vezes, inconsciente, a gente vai tornando justo aquilo que não é. Aquilo que é errado. Mas a gente tem a tendência de ir camuflando, achando que a gente merece, achando que o sistema já tem demais, achando que não é um erro. E desse jeito, a gente vai cometendo o mesmo erro de Gease. A gente vai burlando o justo, o certo. Pensar leva à ação. Se no verso 20 diz que Gease pensou, no verso 21 diz, Gease correu. Quando a gente pensa, a gente age segundo o nosso pensamento. Você pensa, você sente, você age. Gease pensou e Gease correu. Sempre estamos correndo para os nossos pensamentos, a gente queira ou não. Às vezes, tem gente que se considera fraco, inferior, incapaz, porque está alimentando esse pensamento. Eu não consigo, eu tenho medo, isso não é para mim. E quanto mais você alimenta, isso vai crescendo. E suas atitudes, mesmo que inconscientes, vão lhe direcionando para esse caminho de fraqueza, de impotência e de inferioridade. O contrário também é verdadeiro. Quando eu penso que eu posso, que eu consigo porque eu estou dependente de Deus, as minhas atitudes vão me levando em direção ao meu pensamento. A gente precisa prestar atenção no que a gente anda pensando. Se você não quer para a sua vida coisas ruins, então não pense, não alimente coisas ruins, principalmente a seu respeito. Eu não consigo. Eu sou assim. Ninguém é assim. A gente escolhe ser assim. Até que a gente mesmo entra na nossa vida e quebra o ciclo. A gente não é um animal para dizer, ele é assim. Você é assim, até o momento que você decide ser assim. Na vida da gente é escolha. E tudo começa com pensou. Ele pensou. Se a gente for alimentando um pensamento, ele vai crescendo. E as nossas atitudes é correr em direção a esse pensamento que a gente vem alimentando. E como diz o ditado bem antigo, quem procura acha. A história diz que Naamã, vendo Geazi se aproximar, ele desce para encontrá-lo. Quando a gente alimenta um pensamento de erro, nós também começamos a sentir o erro e começamos a correr em direção ao erro. E o erro está de braços abertos para nos encontrar. Porque o que a gente pensa tem receptividade. Se eu estou pensando em coisa ruim, as coisas ruins vão se abrir para mim. Se o contrário também é verdadeiro, se meu pensamento é elevado, meu pensamento também vai ser elevado, o meu sentimento, as minhas ações, e aquilo que vem me encontrar também é elevado. Porque o que eu penso está de braços abertos esperando por mim, do mesmo jeito que Naamã recebeu Geazi. Os nossos pensamentos encontram recepção de acordo com aquilo que eles estão pensando. E o que é interessante no texto é que Naamã não dá aquilo que Geazi pede. Geazi pede 35 quilos de prata. Naamã insiste. O texto diz, Naamã insiste para que ele aceitasse. E colocou os 70 quilos de pratas em 2 sacolas. E pediu para que seus servos ajudassem ele a levar. Quando a gente alimenta o nosso pensamento de cobiça, de ganância, de mentira, de desobediência, atraímos para nós uma consequência, um peso que a gente não consegue carregar.
Do mesmo jeito que aconteceu com Gease. Gease não deu conta de levar as 70 quilos de prata. E no princípio a gente diz assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou com a situação nas minhas mãos, eu domino, como Gease foi. Eu não vou pedir muito. Eu acho que Gease pensou, eu só quero 35, eu só quero 10%. Ele queria oferecer 350, eu só quero 35. Mas a palavra diz que Naamã insistiu para ele aceitar os 70. O mundo é bem convincente, é bem atraente. E afastados do Senhor, quando a gente corre em direção aos atrativos do mundo, Ele insiste conosco para que a gente aceite cada vez mais. A gente nem percebe, vai entrando sem a gente perceber. Quando a gente vê, a gente já está com um peso que a gente não consegue carregar. A gente precisa de alguém, a gente recorre à mentira e as consequências dela vêm. Ao mentir, Gease atrai para si uma maldição terrível. Embora a gente ache que a mentira é inofensiva, é tão simples, é pequena. Quando eu li esse desfecho, por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Eu fiquei chocada e disse, que exagero. Que punição tão severa para ele, para os descendentes deles, que não tem nada a ver. Mas quando a gente analisa os danos da mentira de Gease, a gente entende a sua punição. Uma mentira leva a outra mentira. Gease primeiro mentiu para si mesmo, mentindo que precisava daquilo que ele não precisava. Muitas vezes a gente faz isso. A gente corre cobiçando coisas que a gente acredita que a gente precisa, quando a gente não precisa. Muitas vezes a gente faz o que a gente fez com o que ele fez com Eliseu. O que ele fez com Eliseu foi muito grave. Ele mancha o caráter de Eliseu. Ele diz a Naamã que foi Eliseu que mandou. Ele andava com Eliseu. Logo, a palavra de Gease tinha muita credibilidade. E, por fim, ele mancha a boa-fé de Naamã. Naamã deu, pensando que estava ajudando Eliseu. Estava sendo enganado por motivo de cobiça e de ganância. Quantas vezes a gente às vezes deixa de ofertar pensando nisso? Eu vou oferecer essa oferta, chega ali, ele vai e troca por droga. Ele deixa na rua, ele deixa por bebida. Eu não vou dar o meu dinheiro na igreja, porque eu vejo muito na televisão escândalos de pastores. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que o Senhor não deixa passar. Não há aquele que use da boa fé de alguém e fique impune. Eliseu brincou com o Gease brincou, com o ministério de Eliseu. Gease mancha a honra de Deus. Imaginem comigo como Naamã ia voltando para casa naquela carruagem. Que Deus é esse? Eu tinha tanto para oferecer e aquele Deus não aceitou nada. Que Deus tremendo, Ele me curou de graça. Como Naamã foi encantado. E Gease chega e destrói aquele sentimento. Quando Eliseu diz assim a ele, não era a hora, não era o momento de aceitar prata nem roupas. Eliseu estava querendo dizer a Gease, não era o momento de Naamã ir para casa achando que pagou pela graça. Naamã precisava ir para casa acreditando que a graça de Deus não tinha a ver com ele merecer. Que a graça de Deus era de graça porque Deus é misericordioso e não porque a gente merece. Era hora de Naamã ir para casa acreditando. Deus me curou porque eu fui humilde. Não teve nada a ver com quem eu era. Deus me curou porque Ele é santo e só Ele podia. Deus me curou porque eu obedeci, porque eu tive fé.
E Geazi vem e quebra tudo isso. Naamã agora, quem sabe, ia para casa dizendo: eu fui curado, mas eu paguei pela cura. O que Geazi fez foi grave demais. E sem contar que ele mancha a imagem de Eliseu. Imagine Naamã, que ia com uma boa visão tão grande de Eliseu. E agora diz, o profeta voltou atrás e aceitou o dinheiro que não queria. Muitas vezes, a gente levanta uma mentira na vida de alguém, sem considerar as consequências que aquilo pode causar na vida daquela pessoa. Muitas vezes aquilo pode afastar aquelas pessoas do caminho do Senhor. E muitas vezes, a gente age como Geazi. A gente comete um erro, tenta esconder e acha que vai sair impune. Eu imagino Geazi colocando aquelas sacolas de prata em casa e... ufa, consegui. Ninguém descobriu. A gente esquece que quando a gente decide andar com Deus, a gente convida a Deus para ser nosso companheiro de viagem. Tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente, o Senhor vê. Ele presencia. Podemos fugir do confronto de qualquer pessoa que a gente faça o mal, mas do confronto do Senhor é inevitável. Não há como fugir. Deus é tão bom que Ele perdoa, mas Ele não livra a consequência. E quando Eliseu, o homem de Deus, diz a Geazi, a gente precisa imaginar que é o próprio Deus dizendo a gente: você acha que eu não estava com você em espírito? Vocês acham que eu não vejo as coisas que vocês fazem em secreto? Vocês acham que eu não vejo o pensamento, o sentimento e as atitudes que vocês tomam sem ninguém ver? Eu vejo e recompenso. É muito triste ver que um homem que andava com o Senhor, que conhecia o Senhor, se desvirtua. É muito triste. Deus disse não. Aquele não é o momento. Muitas vezes Deus diz o mesmo para mim e para você na nossa vida. Não é o momento. Eu sei os planos que eu tenho para você. Se eu dizer sim, quando eu devo dizer não, você corre o risco de se perder. Você vai ficar distante de mim. E distante de mim, você vai adquirir para a sua vida um peso que você não vai conseguir carregar. E eu digo não, para que você não se afaste de mim. Às vezes o objeto que você tanto cobiça vai te afastar, vai trazer um peso desnecessário. E o mundo sabe como insistir. Vocês pensam que podem com ele, mas não podem. Afastados de mim, vocês ficam vulneráveis demais. E quando Eliseu diz a Naamã, diz a Geazi, desculpa, a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. A gente, mesmo que a gente queira ou não, a gente atrai bênçãos ou maldições para os nossos. O nosso comportamento é seguido pelos nossos. A gente precisa ter isso em mente. Que o status de um pai, ou de uma mãe, ou de um filho, é carregado pelos outros. Já imaginou quando a gente diz assim: olha, o pai dela é médico. É tão bom, não é? O pai dela é médico. A gente leva o status dos nossos pais. O contrário também funciona. O pai dela é preso. O pai dela foi aquele envolvido naquele escândalo. Os filhos carregam o peso do erro dos pais. Os pais também carregam o peso do erro dos filhos. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente vem deixando de herança para os nossos. Esse para sempre é duro demais. Quando eu li, eu fiquei presa nele. Atingirá você e seus descendentes
para sempre. Mas aí, estudando, refletindo, eu compreendi que esse para sempre, ele tem um limite. Para sempre é até um ciclo se romper. No Antigo Testamento, o Senhor ordenou que os sacrifícios fossem para sempre. Mas hoje a gente não faz mais sacrifícios. E eu me perguntei, por quê? O para sempre foi interrompido. Porque Jesus entrou em cena. Quando Jesus entra em cena, ele interrompe esse ciclo de para sempre. Aí eu me lembrei das crianças, do trabalho que a gente vem desenvolvendo com as crianças. É nessa esperança que a gente abre nossas igrejas e recebe esses pequenos. Muitas vezes ainda precisando de lapidação, assim como eu e você. Eles vêm de um ambiente, de uma família, carregado de uma lepra espiritual. Jesus precisa entrar em cena para que isso seja quebrado. E é essa a nossa esperança. Quando a gente vai nas comunidades, quando a gente traz eles de carro, quando a gente vai nas portas saber como eles estão, quando a gente vai chamar de um por um para os cultos no sábado. É na esperança que Jesus entre em cena e esse milagre quebre esse ciclo de para sempre na vida dessas crianças. Quando Jesus entra em cena, ele quebra essa maldição de para sempre. É por isso que é importante a gente insistir, a gente trazer o Senhor. Porque quando Jesus entra, ele quebra o ciclo de maldição. Jesus entrou em cena. O sacrifício de Jesus quebrou com todos os outros que existiam. É na esperança que essas crianças vivam um milagre nos seus lares, que a gente anda investindo nelas, para que Jesus entre através delas nos seus lares e quebre esse para sempre. Para concluir, a gente precisa conservar no nosso coração o que o Senhor disse em Mateus 5:27, que para adulterar basta pensar. O Senhor diz assim: aquele que conserva intenções impuras já cometeu adultério. Essa palavra de Jesus reforça o nosso tema hoje. O nosso pensamento precisa ser bloqueado quando ele nos traz algo maléfico. Eu escutei uma vez há muito tempo um pastor dizendo assim: bateu o olho, gostou, achou bonito, mas sabe que não pode. O que você não precisa, pare já. Bloqueie o pensamento na hora. Bateu o olho, achou bonito, gostou, mas eu não posso, ou eu não preciso. Bloqueie na hora o pensamento, porque se você alimentar quando pequeno, esse gatinho vai crescer e vai se transformar em um tigre. Então o segredo é bloqueie quando pequeno. Bloqueie seus pensamentos se eles te levam a pecar. Vigie o que você anda pensando. Não deseje o que o outro tem. Às vezes o que o outro tem pode refletir para nós como bem-aventuranças, mas pode esconder uns bastidores de lepra. Muitas vezes a gente quer o que o outro tem, mas não quer carregar o peso que o outro carregou. Não cobice o que o outro mostra ter. Você não sabe o que acontece nos bastidores da vida daquele que tem. Não atraia para a sua vida o peso da vida do outro. Nem tudo nos convém. Nem tudo é permitido para nós. Que a gente possa entender o não de Deus na nossa vida, para que a gente não carregue peso desnecessário. O segredo
de lutar contra a cobiça, contra a ganância, o Senhor nos dá quando Ele reparte aqueles 5 pães e 2 peixes. O Senhor levanta e rende graças. O segredo está em agradecer. A receita é muito simples. Agradece que cresce. Conservemos isso no nosso coração. Agradece que cresce. Para de olhar para o que está faltando. Que a gente aprenda a olhar para o que a gente tem e render graças. Para que aquilo se multiplique na nossa vida e na vida do outro. Precisamos andar na verdade. Bloquear qualquer mentira, mesmo ela sendo pequena. Precisamos enxergar a presença de Deus nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, em tudo aquilo que a gente faz. Deus está vendo. E que pena que muitas vezes o que Deus tem visto, quando ninguém pode ver, é vergonhoso demais. Precisamos entender que nossas ações vão repercutir nos nossos, a gente querendo ou não. Precisamos colocar no nosso coração que a gente não pode sentar na mesa de Deus, andar com Deus, conhecer a Deus e manter em nós, conservar em nós pensamentos, sentimentos, atitudes que desonrem a Deus. A graça do Senhor era para ser propagada e não para ser comprada. E por último, precisamos considerar que há salvação, mesmo para aqueles que estão longe e pareçam perdidos, como Naamã foi. E também há perdição para aqueles que estão na casa, para aqueles que estão próximos. Por isso é necessário vigilância. Vigiemos o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes. Não alimente aquilo que a gente não quer para a nossa vida. A gente precisa sair da presença de Deus brancos, mas não é de lepra, como Geazi saiu. Precisamos sair brancos de pureza, de leveza. Amém? Vamos orar. Ó querido Deus, amado, Tu és, Senhor, maravilhoso, Senhor. Obrigada, Deus, por trazer para nós lições tão valiosas, Senhor. Senhor, que a Tua palavra nos acompanhe, Senhor, e refresque o nosso pensar. Toda vez, Senhor, que estivermos inclinados para mentir, para cobiçar, para enganar, para, Senhor, correr atrás, Senhor, daquilo que está distante de Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, Senhor, na Tua causa. Senhor, venha nosso socorro, Senhor, porque nós somos pequenos e falhos, Senhor. Senhor, nos ajuda a sermos exemplos para os nossos. Nos ajuda, Senhor, a deixar para a nossa casa bênção, Senhor, no lugar de maldição, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, que Tu, Senhor, é que provê todas as nossas necessidades. Tudo, Senhor, vem de Ti. Não precisamos, Senhor, correr atrás daquilo que está distante de Ti, Senhor, e que parece, Senhor, trazer benefícios para a nossa vida, quando na realidade está tentando nos afastar de Ti e daquilo que Tu tem para nós, Senhor. Os Teus planos para nós, Senhor, é muito grande. O Senhor planejava, Senhor, o cargo de profeta para Geazi. Só Tu sabes o que o Senhor tem planejado para nós. Não permita, Senhor, que os nossos erros afastem, Jesus, os Teus planos de futuro para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a Te colocar no ciclo desse para sempre na vida de muitos, Senhor. Entra, Senhor, no ciclo, Senhor, de maldição que impera as famílias, Senhor, para que esse ciclo seja quebrado, Senhor, e as famílias possam viver um milagre através da Tua presença, Senhor. Só Tu, Senhor, pode quebrar esse ciclo, Senhor. Só Tu, Senhor, pode manejar o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas atitudes. Por isso nós Te clamamos: vem, Jesus. Coloque em nós um espírito obediente.
um espírito dependente, Senhor, das tuas promessas, da tua provisão. Queremos sair da tua presença, Senhor, alvos, Senhor, como a neve, e não, Senhor, com a lepra, Senhor. Queremos, Senhor, que a nossa conduta, o nosso pensamento te honre, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te honrar. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém.